meu nome é Andressa Najip e hoje vou responder a seguinte pergunta: como ajudar meu filho a controlar-se em crises de raiva e como dar consequências? Quando uma criança está em crise de raiva, a primeira coisa que precisamos fazer é ajudar ela a dissipar essa emoção. Porque enquanto ela estiver com esse comportamento, a gente não vai conseguir falar com ela. É difícil, é como se a gente quisesse domar um leão. Você vai domar um leão faminto? Um leão que está nervoso? Não. Um domador vai entrar dentro de uma jaula de um leão que está nervoso, de fome? Não. Ele vai dar comida para o leão para esperar o leão se acalmar e aí sim ele começa os treinos. O controle da raiva é exatamente a mesma coisa. Se uma criança está numa crise de raiva, você não pode querer bater de frente com ela naquele momento, você vai perder. Ou você não vai conseguir tirar ela daquela crise e a coisa vai ficar muito pior, ela vai se sentir insegura, vai ficar triste, vai ficar com mais raiva ainda, ou então você vai entrar na crise junto com ela. O que a gente precisa fazer? Dar como ferramentas à criança para ela ter nesse momento da raiva. Uma das ferramentas é a gente usar o modelo do cérebro na mão. Legal é entregar essa ferramenta para a criança antes desses momentos, para que na hora da raiva você possa conversar com ela sobre isso e já seria uma boa ferramenta para ela se controlar. O que seria esse modelo do cérebro da mão? Se você pegar a sua mão, fechar assim, ó, com o dedão para dentro, colocar fechadinho, isso é um modelo cerebral. Vou explicar. Aqui seria como se fosse a coluna vertebral, que entrando pelo crânio, o tronco cerebral. Fechando o dedão, aqui a amígdala formaria o sistema límbico. E juntos, os dois são responsáveis por regular as nossas emoções. Regular não, por emitir as nossas emoções primitivas, como a raiva, o medo. Também é responsável pelos níveis de alerta nossos, pelas nossas reações de luta, fuga. É chamado de cérebro primitivo ou cérebro reptiliano. Então são a nossa força de sobrevivência. O que a gente faz para sobreviver está aqui. Fechando assim, em contato direto com essa região, a gente encontra o córtex cerebral. O córtex cerebral, ele traduz as nossas experiências com o mundo. Então, no nosso raciocínio, por meio dos nossos pensamentos. E essa região aqui na frente, a gente vai, como se fosse essa região aqui, ó. Aqui seria aqui a nossa testa, como se a gente estivesse olhando assim. É o córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal, ele é responsável por regular o sistema límbico e o tronco cerebral. Então, se a gente está... essa região, ela amadurece, finaliza o seu amadurecimento por volta dos 20 e poucos anos. Ou seja, uma criança não é capaz de controlar sua raiva 100%, ela precisa de muita ajuda, tá? Quando a gente está cansado, com sono, estressado, geralmente essa região ela vai ficando mais como se perdesse o contato com essa área aqui embaixo. Vamos chamar de cérebro de baixo e cérebro de cima, como Daniel Siegel chama no livro dele, O Cérebro da Criança. Então é como se o cérebro de cima começasse a sair do contato com o cérebro de baixo, o que dificulta o controle das emoções, porque ele está se desconectando. Então o que a gente precisa? A gente precisa saber disso, que quando a gente está cansado, não é mais difícil a gente se controlar? É por conta disso. Porque as nossas necessidades básicas, primitivas, elas não estão sendo atendidas. Quando a gente está com fome, tem muita gente que quando está com fome fica super irritado, é por conta disso. Então, é necessário a gente tentar se acalmar primeiro, atender essas necessidades nossas básicas, para depois conversar com a criança de uma forma mais respeitosa. E a criança a mesma coisa, quando ela entra numa crise, seja por qualquer razão, esse sistema aqui também, ele deixa de entrar em contato com o córtex pré-frontal e também fica sem controle, não consegue haver esse controle, regulação das emoções. Geralmente dura em torno de 90 segundos para que esse sistema volte a fechar aqui e voltar a se controlar, ou pelo menos ter a possibilidade de se controlar. É legal explicar esse mecanismo para crianças a partir de 5 anos que elas já entendem. E na hora da raiva a gente pode falar para ela, ó, seu cérebro tá assim, espera um pouquinho que daqui a pouco, ó, você vai ficar assim. Ou então vou te entregar uma massinha para você amassar para ele fazer assim. Ou então vou te dar um abraço, você quer? Eu tô precisando muito de um abraço seu. Você não fala assim, vou te dar um abraço porque você precisa, não. Eu estou precisando muito de um abraço seu, você pode me dar um abraço?
Isso também ajuda a criança a se controlar, a fechar, voltar ao controle. Respiração profunda. Então, você lembrar a criança, respira junto com ela, respira. E aí isso vai voltando voltando a serenar tudo, voltando a tranquilizar, voltando a trazer a nossa racionalidade, né? A nossa razão, volta ao controle. Tendo sempre muita parcimônia, tendo sempre muita tranquilidade, paciência nessas horas. Primeiro, que a gente tem que ser o exemplo da criança. Se a gente não se controla, a gente não pode exigir da criança que se controle. Então a gente tem que primeiro dar o nosso exemplo, para ela aprender a partir do exemplo como fazer, para a gente começar a cobrar e falar, olha como a mamãe fez, naquele dia que a mamãe estava muito irritada, que você fez assim, aquilo outro, e aí a mamãe acabou ficando irritada. Então, daquele jeito que a mamãe fez, que saiu, respirou, foi meditar, ouviu uma música, é o jeito que a mamãe gostaria que você também fizesse. Assim ajuda a gente a se comunicar melhor, vai ser mais útil, a nossa relação vai ficar muito melhor se a gente conseguir fazer dessa forma. Então, essa é uma ferramenta que você pode entregar à criança, as duas, né? O exemplo é essa ferramenta da mão, do cérebro, né? E a gente, quando vê um ataque de raiva, a gente procurar ensinar a criança como observar nela esse ataque de raiva. Como que a gente pode fazer isso? Primeiro falando que ela está com raiva. Filho, você está com raiva. Ela já vai ligar o alerta dela. Opa, isso aqui que é raiva. Agora eu entendi como é que é. E aí você vai começar a narrar como que um corpo se comporta quando está com raiva. Porque isso faz com que ela se perceba, vá para o momento presente, perceba aquela raiva dentro dela. Também é um autoconhecimento, desenvolvimento de inteligência emocional. Você vai dizer, vê se seu coração não está batendo muito forte. Sente se seu rostinho está um pouco quente. Olha, filho, eu tô vendo que a sua sobrancelha está arcada, tá muito assim, ó, tá bravo. Então, tudo isso vai fazer a criança começar a se perceber. A mão, olha sua mão como é que tá, você tá assim, ó, segurando com força. Quer dizer que você tá com raiva, filho. É isso que é raiva. E tá tudo bem. Você pode sentir raiva. Todo mundo sente raiva, filho. Se fosse eu numa situação dessa, eu também ficaria com raiva. Então, assim, você vai começando a se conectar, fazer ela se conectar com ela mesma, né? E você vai se conectar com a criança, para iniciar aí uma conversa. Crianças muito pequenas talvez não entendam muito bem isso que você está falando, mas é importante a gente falar desde sempre, porque em algum momento ela vai começar a entender. E você não tem como saber quando vai ser esse momento, porque a criança primeiro entende para depois falar. Então é sempre importante você manter esse primeiro, para você se treinar a fazer isso, e segundo, porque é importante para ela também. Em algum momento isso vai ser útil, vai começar a ser útil, certo? E aí você vai ajudar ela a se acalmar, junto com ela, se conectando, pede um abraço, como eu havia falado, e essa conexão vai se transformando, e aí você vai ensinando a ela como que faz para se acalmar. Uma criança maior, já é possível você conversar, já é possível você sugerir. Lembre-se, a gente sempre tenta descobrir o que está atrás da raiva, a gente não tem como saber. Então você vai sugerindo, ah, filho, você está com raiva por causa disso, você se sentiu desrespeitado, o seu brinquedo quebrou e você acha que você não vai ter um igual, você gostava muito dele, é ruim quando a gente gosta muito de alguma coisa e aquilo acaba, quebra, ou então sua irmã fez alguma coisa que você não gostou, nossa, no seu lugar eu me sentiria mal com isso também. Vai mostrando para a criança qual talvez fossem as necessidades que não foram atendidas, ou se foi uma coisa entre vocês dois, você se conecta com aquilo também. Filho, mamãe, você ficou chateado que a mamãe não deixou você fazer isso, você sente que eu não estou deixando você ter escolhas, você gostaria de ser maior para ter escolhas, como que funciona isso dentro de você? Fala para a mamãe te entender. Vamos tentar encontrar uma solução para isso que a gente está vivendo agora. Como que eu posso fazer você se sentir melhor nesse momento, ajudar você a se sentir melhor nesse momento? Porque a gente tem que lembrar que a gente se sentindo melhor, a gente age melhor. Fazer a criança se sentir mal para ela agir melhor, isso é ilusão. Então, é importante esse movimento nosso de ajudar a criança a sair daquele lugar onde ela está.
para ela poder se compreender, porque a compreensão, lembra, o córtex cerebral, ele vai voltar a funcionar quando a gente acalma. E aí que esse cérebro racional vai voltar a funcionar para compreender o que está acontecendo ali naquele momento. Senão a gente não compreende. Então essas são as ferramentas assim, que você pode utilizar para ajudar a criança, ferramentas pré-raiva, durante a raiva, e o pós-raiva seria essa compreensão, né? O pré-raiva seria, né, o córtex, o exemplo, córtex não, o modelo cérebro na mão, o seu exemplo. O durante é você fazê-la perceber aquele movimento de raiva que ela está tendo, vendo o corpo, e depois encontrar as razões pelas quais aquela raiva foi despertada nela, ajudar ela a fazer esse movimento para dentro dela mesma, para ela conseguir dizer. Então isso é uma coisa que é fundamental, a gente começar isso desde o início com as crianças, desde pequenininho. Agora a gente falando sobre consequências. Consequência é uma situação muito delicada, porque na nossa mente, a Jane Nelson, né, que foi quem sistematizou a disciplina positiva, ela até se arrependeu de ter criado essa história de consequências lógicas, ela diz no livro, porque as pessoas começaram a encontrar lógica para tudo quanto é consequência, e acabava por tornando a consequência uma punição. A consequência, ela não deve ser uma punição. Existem duas coisas, a heteronomia e a autonomia. Eu gosto muito de tratar a autonomia não como independência, e sim como aquela pessoa que consegue fazer o que é certo porque é certo, não porque ela vai ser punida. Quando a pessoa faz o que é certo porque ela vai ser punida, isso se chama heteronomia, ou seja, ela não está sob controle de si mesma. Alguém está precisando controlar ela do lado de fora. Por isso que não é autonomia, é heteronomia. Então, quando a gente fala de consequências lógicas, que é como a Jane Nelson chama, são consequências que têm relação com o que aconteceu. Elas são úteis, ou seja, a criança vai aprender alguma coisa com aquilo ali de fato, e ela não pode causar na criança uma sensação de medo, de raiva, de culpa. Não pode haver isso. E quando eu falo de consequências que não vão gerar dor na criança, significa as consequências que vão ser razoáveis, ou seja, a criança não deixou cair um pedaço, um pouco de comida no canto do prato, do lado de fora do prato. E aí você faz a criança limpar aquela parte ali do prato e a sala inteira por conta daquilo. E a outra é a questão de ser respeitosa, que é você não humilhar a criança por conta dela ter errado. Então, assim, o cuidado ele tem que ser enorme quando a gente trata de consequências lógicas. Se a criança deixa de fazer o dever de casa dela, você não pode tirar o videogame, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que você está ensinando a ela? Você está punindo, não está ensinando. E uma outra questão, que isso aí não está relacionado, né? É claro que vai ter situações em que talvez você não consiga encontrar uma consequência relacionada. Aí o que a gente faz? Ter certeza de que aquilo foi combinado com a criança antes. Então, porque vai ter, já aconteceu situações aqui em casa de eu não conseguir relacionar uma coisa com a outra. Mas o que eu fiz? Antes da situação acontecer, eu já tinha combinado. Combinado não sai caro, não é assim? Então, combinou, a criança já sabe. O importante é a escolha ser da criança. Isso é que a gente tem que ter em mente. A escolha é da criança, não é minha. Nas consequências lógicas, esse é o foco maior. Então, se você combinou com a criança antes, aquela consequência ali, se você está sendo respeitoso porque ela aceitou, se está sendo razoável, não está fazendo uma coisa absurda, fazendo a criança fazer coisas que não tem nada a ver, se está sendo útil, está gerando um aprendizado a ela, está sendo respeitoso, fechou. Ela está escolhendo aquela consequência a partir do momento dela ter feito aquilo que foi combinado de não fazer. É isso que é autonomia. É a criança saber que ela saber o que é certo e saber que se ela não fizer o que é certo, ela vai ter uma consequência, mas não você dar a consequência a ela logo ali, não.
Isso não é legal. É um ser humano que precisa desenvolver habilidades. O foco na educação tem que ser desenvolver habilidades e competências emocionais. É isso, é o foco principal. E também existem as consequências naturais. Por exemplo, teve uma vez que eu saí com o Samuel e ele foi comigo pro salão, tinha que deixar ele foi comigo para fazer a unha junto comigo. Eu fui fazer a unha e ele foi junto comigo. Nesse dia, tinha tido um evento na escola de café da manhã e eu tomei café em casa, ele não quis tomar café em casa porque disse que tomaria o café lá. E realmente, um café lindo, cheio de fruta, um monte de coisa. Chegando lá, ele fez o quê? Foi brincar no parquinho. Eu falei, filho, você não tomou café em casa, tem café lá, vamos tomar café? Não. Depois a mamãe vai almoçar saindo daqui, porque já ia sair, era um evento na escola, ia sair na hora do almoço. Então a gente ia almoçar e depois eu ia fazer minha unha. O que ele fez? Ele chegou lá na escola, não comeu quase nada, foi pro parquinho, aí brincou. Falei, filho, tá na hora da gente ir embora. Aí ele foi lá, comeu uma porcaria qualquer, um pedacinho de fruta, algum negócio assim, e fomos pra casa. Chegou em casa, como ele comeu aquilo ali, e eu falei, olha, não é pra comer. Se você comer, você vai acabar ficando sem fome, vai chegar na hora do almoço, você não vai conseguir comer. É isso mesmo que você quer? Porque, cara, não vai matar a criança ficar sem almoçar um dia. Então, é uma oportunidade que você tem de ensinar alguma coisa pra ela ali. Então, o que eu fiz? Deixei. Avisei, porque ele já estava grande, já é uma criança maior, então ele tem noção. E já tinha passado por aquilo algumas vezes. Então, já estava com noção, dava pra delegar essa responsabilidade a ele. Aí eu falei isso pra ele, beleza, não mãe, eu vou comer aqui, vou comer em casa também. Show de bola, vamos embora então. Comer um pouquinho lá, vamos pra casa. O que aconteceu? Porque eu já sabia o que ia acontecer. Ele não almoçou, não quis almoçar. Eu falei, filho, olha só, a gente daqui vai pro salão, mamãe vai fazer a unha. Lá não tem o que comer. Só vai comer, meu amor, a partir de 3 horas da tarde, será meio-dia. Eu falei, a partir de 3 horas da tarde é a hora que você vai comer. Tudo bem? Pode ser que você fique com muita fome. Lá no salão não vai ter nada para você comer. O que eu vou fazer? Eu vou levar um biscoitinho e a partir das 3 horas, só a partir das 3 horas é que você vai poder comer. Tudo bem? Tudo bem, mamãe. Tá ok, beleza. Chegando lá, ele ficou lá jogando o joguinho, deixei ele no joguinho para poder... Não tem como, a criança presa no salão, é a hora do joguinho mesmo. Ficou lá no joguinho, daqui a pouco começou. Mãe, tô com fome. Não é hora de você chegar e falar assim, tá vendo? Eu te avisei, você não deveria ter feito isso. Aquele sermão que não leva a nada. O que eu fiz? Falei, filho, sinto muito, meu amor. Não queria que você estivesse passando por isso agora. Mamãe queria que você estivesse alimentado, e a gente saísse daqui 3 horas da tarde, a gente fosse comer direitinho, uma coisa gostosa, um lanche. Mas a essa hora a gente combinou. Você precisa aguardar até as 3 horas da tarde. Eu sinto muito, meu coração tá partindo e tava mesmo. Tá partindo aqui, mas eu não vou te dar nada. A gente combinou dessa forma. Pronto. Daqui a meia hora, mãe, tô com fome. Repete a mesma coisa, no mesmo tom de voz, com a mesma tranquilidade, com o mesmo sentimento, para a criança não achar que está sendo punida. Porque isso é uma consequência natural. É aí que eu quero chegar. Isso é uma consequência natural. Comeu? Não. Vai ter fome. Temos que tomar cuidado em relação às consequências lógicas. Mais uma vez, que a gente seja respeitoso com a criança, que tenha ligação com o fato. Se não tiver ligação com o fato, que pelo menos a gente tenha combinado antes com ela, que seja razoável e que seja útil, que gere aprendizado. E nas consequências naturais, que a gente não haja depois de uma forma punitiva com a criança, falando eu te avisei, eu te avisei, eu te avisei. Não é assim. Então a gente combina isso aqui, beleza? Agora a gente fica por aqui. Espero que eu tenha ajudado vocês com essas dicas. Peço que curtam o meu vídeo, que compartilhem para que a gente atinja mais pessoas, para que todo mundo saia dessa quarentena com um relacionamento com os filhos muito mais saudável. E tamo junto, gente. Todo mundo tem raiva, eu também tenho, a gente também se descontrola. Com o tempo a gente vai aprendendo, é com os erros que a gente aprende, a gente tem que se responsabilizar por aquilo, como? Olhando para o erro e vendo como a gente vai fazer diferente da próxima vez. Sem culpa. Culpa não leva ninguém a lugar nenhum, tá bom? Um beijo para vocês, tchau, tchau.